Oi pessoal, bom dia, saudade de vocês, espero que vocês estejam bem, que estejam estudando. Hoje a gente vai ter um momento aqui para revisar um assunto de eletrólise, tá? Eu tenho postado aí alguns vídeos, umas atividades sobre eletrólise e hoje eu quero dar uma explanação sobre esse assunto, tá bom? Bom, antes eu quero lembrar vocês que estudem, façam as atividades. Eu tenho acompanhado no meu e-mail as atividades, mas eu tenho percebido que muitos não têm feito, né? E só vendo explicação, só vendo videoaula, o aluno não aprende. Você precisa fazer as atividades que a gente posta, tá bom? Então acompanhe, porque esse tempo que a gente está vivendo vai passar, e quando passar, aqueles que estão mais preparados, né, vão sair na frente. Então, aproveitem para estudar, para se preparar, não percam o foco do futuro de vocês, tá bom? Então, vamos lá para a nossa aula de eletrólise. Bom, então, a gente sabe que eletroquímica, né, ela estuda a relação entre a corrente elétrica e as reações químicas. Ok? Então, de um lado aqui, corrente elétrica, do outro, reações químicas. Quando a reação química ela produz corrente elétrica, nós chamamos isso de pilha, tá? Quando, pelo contrário, a corrente elétrica produz reação química, nós chamamos isso de eletrólise. Então veja só, pessoal. Então, nós temos aqui dois processos inversos. Reações químicas produzindo corrente elétrica produzindo reação química. Então, reação química produzindo corrente elétrica, nós chamamos isso de pilha. Corrente elétrica produzindo reação química, nós chamamos de eletrólise. A pilha, né, e também as baterias, que são associações de pilhas, elas têm o ΔE sempre positivo. Já já eu explico o que é esse ΔE. Já a eletrólise, ela é um processo não espontâneo, ΔE menor que zero, ou seja, ΔE negativo, tá certo? Então hoje nós vamos focar na eletrólise, tá bom? Então, bom, para ocorrer a eletrólise, primeiro nós temos que soltar, tá? Soltar os elétrons. Então, primeiro tem que haver o quê? A soltura, né, dos elétrons. Vou colocar aqui entre aspas, porque não é bem essa palavra, né? Eu estou usando a palavra só para vocês entenderem, mas o correto seria o quê? A dissociação dos elétrons do composto iônico, né? Se for um composto iônico, ou a ionização, né? A soltura dos elétrons, no caso, eu vou tirar essa palavra aqui, tá? A soltura dos íons, tá? Dos íons. Vocês me desculpem, mas é a emoção de estar explicando o assunto para vocês, aí eu errei aqui, tá bom? Então veja só, soltura dos íons, tá bom? Os íons devem ser liberados, tá? Em seguida,
vai acontecer o quê? A descarga, o processo de descarga desses íons. Tá bom? Então, primeiro, soltura dos íons. Segundo, descarga dos íons. Tá certo? Então, para ocorrer o quê? Para ocorrer a eletrólise. Tá? Agora, por que soltura dos íons? Vamos ver aqui. Por que soltura dos íons? Observem aqui na tela. Tá? Se dá para pegar aqui. Então, observe esse arranjo cristalino aqui. E você vai entender. Então, bom, vejam o seguinte, pessoal. Num composto iônico, né, os cátions e os ânions, que são representados por essas bolinhas coloridas aqui, eles estão unidos por forças de atração eletrostática. A bolinha menor aqui vai ser o nosso cátion. Os cátions sempre são menores que os ânions. E a bolinha verde vai ser o ânion. Observa que cada bolinha verde está rodeada por várias bolinhas azuis aqui, tanto aqui embaixo, em cima, à direita, à esquerda, por trás, no caso das que estão no meio também pela frente. E cada bolinha azul também está rodeada por várias bolinhas verdes, tá? A gente pode representar assim também, ó. Tá certo? A gente pode representar dessa outra forma aqui também. Dá para entender bem. Observa aqui. Aqui, usando um modelo, e lá, usando outro modelo. Aqui está usando um modelo, e aqui esse modelo com varetas para a gente entender, tá? Bom, o que eu quero que vocês peguem aqui é o seguinte. Cada ânion e cada cátion está preso, entre aspas, né, por essas forças eletrostáticas. Então, para ocorrer a eletrólise, nós temos que soltar esse ânion desses cátions aqui. Nós temos que soltá-los, tá? Então, quando eu falo aqui soltura, né, eu estou usando essa palavra soltura, né, não é a mais apropriada, mas é para fins pedagógicos eu vou usá-la. Quando a gente quer soltar, quando a gente fala assim, soltar os cátions e os ânions, quer dizer separá-los, porque eles estão ligados formando o cristal, tá certo? Formando um retículo cristalino, tá bom? Então, é isso que eu quero me referir quando eu falo, então, em solturas. Volta para cá, tá? Então, como é que a gente vai soltar os íons? Como é que a gente vai soltar esses íons? Para soltar esses íons, nós temos dois processos. Para essa soltura, nós podemos aquecer o composto, aquecer até derreter, né? Derreter, fundir a substância. Ou podemos dissolver em água. Tá? Então, eu tanto posso aquecer até derreter a substância, quanto eu posso dissolvê-la em água, tá? Quando eu faço um desses processos aqui, aqueles cátions e aqueles ânions ali que vocês viram agora há pouco, eles se soltam, tá? Ok? Então, dependendo do processo que eu use, se eu for aquecer, então eu vou ter o uso do fogo. Então, nesse primeiro processo aqui, a eletrólise é chamada de eletrólise ígnea. Eletrólise ígnea. E se eu usar o processo de dissolver em água, aí o processo de eletrólise é chamada de eletrólise em meio
aquoso, né? Aquoso quer dizer água, ou eletrólise aquosa. Já a palavra ígnea, pessoal, vem de fogo, tá? Ígnea quer dizer fogo, porque eu vou ter que aquecer e derreter a substância. Na eletrólise ígnea não entra água, não participa água. Então, toda vez que o exercício não falar em água, é porque a eletrólise é ígnea, tá certo? Se houver água, então você já sabe, a eletrólise vai ser em meio aquoso, ok? Bom, vamos aqui, continuando. Agora, o segundo passo que eu mostrei para vocês é a descarga dos íons. Descarga dos íons, tá? Bom, descarga dos íons, a descarga desses íons, minha gente, é literalmente tirar a carga do íon, né? Descarga é tirar a carga, não é assim? Agora, como é que você tira a carga de um íon? Como é que a gente faz isso? Depende do íon. Então, nós temos aqui os íons. Nós sabemos que os íons, eles se dividem em cátions e ânions. Não é assim? Então, cátion é um íon, o quê? Um íon positivo. Um íon positivo. E esse íon positivo, ele surgiu porque perdeu elétrons. Elétron vai ser representado por um Ezinho com um sinalzinho de menos, tá bom? Já os ânions são íons negativos. E todo mundo sabe que íons negativos surgem quando átomos ganham, né? Quando o átomo ganhou o elétron, ele se converteu elétron ou elétrons, né? Num íon negativo, tá? Num ânion. Agora, para descarregar um cátion, eu vou usar um processo, para descarregar um ânion eu vou usar outro. Veja, teoricamente, se o cátion surge quando o átomo perde elétrons, então para descarregar ele eu tenho que fazer com que ele receba elétrons, não é verdade? Então eu vou representar genericamente o meu cátion. Vai ser representado pela letra C, com um sinalzinho de mais, tá bom? E aí, veja, ele tem essa carga 1+, porque ele perdeu um elétron. Aí, para descarregá-lo, eu vou ter que dar um elétron para ele. O elétron vai ser representado por esse E com um sinalzinho de menos, tá? Como eu já falei agora há pouco. Bom, o que vai acontecer? A carga dele é 1+, né? Ou mais 1. E ele está recebendo um elétron. Cada elétron tem carga menos 1. Então, mais, menos 1. Essa soma aqui, ó, mais por menos dá menos, 1 menos 1, 0, não é isso? Então, o que vai acontecer com a carga dele? A carga dele vai ficar 0, vai ficar nula, né? Ou seja, descarregou. Era 1+, passou a ser 0. Houve uma descarga desse cátion, né? Esse 0 é opcional, você pode omiti-lo, tá certo? Bom, vamos ver se a gente aprendeu. Por exemplo, no caso do potássio, que é um metal alcalino. Então, eu vou dar um elétron para ele e ele vai formar o potássio 0, potássio metálico, ou simplesmente K. Agora, no caso do magnésio, que faz parte dos metais alcalino-terrosos, a carga dele é 2+. O que acontece se ele ganhar um elétron? Se ele ganhar um elétron, então ele tem 2 mais menos 1.
2 menos 1. Ou seja, ele ainda fica com a carga. Ele não descarregou totalmente, não é isso? Ele ainda está com carga positiva, ele ainda é um cátion. Logo, para descarregar, eu tenho que dar 2 elétrons para ele. Um elétron só não basta, não é isso? Então ele precisa de 2 elétrons. Veja. 2 menos 2, né? Ô professor, mas por que menos se aqui tem um mais? Olha, preste atenção, esse mais aqui na equação química, se fosse aula de português, eu diria para você que ele é um conectivo. Aqui está dizendo assim, o magnésio 2+ e 2 elétrons reagem para formar magnésio metálico. Então esse mais é um conectivo, tá? Você tem que atentar para o fato dos elétrons serem negativos. Então ele tem 2+ e está ganhando 2-. Então 2 menos 2, tá bom? Ok? Agora, muita atenção para esse que eu vou colocar agora, o hidrogênio. Esse aqui dá um nó no juízo de muita gente. Mostra aí, por favor. Veja, o hidrogênio, matematicamente, basta dar um elétron para ele aqui e está resolvido, né? Ok? Matematicamente está correto, quimicamente não. Tá bom? Então, isso está errado. Bom, e qual é o certo? O hidrogênio, ele vai formar um gás chamado gás hidrogênio, cuja fórmula tem índice 2. São 2 átomos de hidrogênio ligados, tá? São 2 átomos de hidrogênio estabelecendo uma ligação covalente. Essa substância aqui, ela não existe na natureza, existe essa. Então eu não posso representar uma coisa que não existe na natureza, né? Eu tenho que usar o que existe. Então vamos pensar, se o que existe é H2, então essa equação, para ficar tanto matematicamente quanto quimicamente correta, eu preciso de 2 mol de H+. 2 mol de H+. Aí você pode me perguntar, mas por que o professor não colocou assim? Porque essa substância aqui também não existe na natureza. Existe essa, H+, com índice 1, tá? O índice 1 não precisa aparecer. Mas aí, para dar certo, como são 2 átomos de hidrogênio ligados aqui, ó, então eu coloco um 2 aqui na frente, tá? Significa que 2 mol de H+, tá? Estão reagindo para produzir 1 mol de água. Mol de água não, perdão, tá? É a emoção. Para produzir 1 mol de H2. Esse H2 é um gás, chama gás hidrogênio, tá? Então, ele é o gás hidrogênio. Tá bom? Tem o elemento hidrogênio e tem a substância hidrogênio. Então, isso confunde muita gente. Aí vem a pergunta, se matematicamente para descarregar 1 mol de H+, eu preciso de 1 mol de elétrons, para descarregar 2 mol, então, muito fácil, eu preciso de 2 mol de elétrons. Tá vendo aí, gente? Então ele vai descarregar e vai formar o H2. O 0 aqui em cima não precisa colocar, tá bom? Então atentem bem para esse cátion aqui, tá bom? Que ele vai aparecer bastante nos nossos exercícios. Agora vamos tratar da descarga dos ânions, tá? Descarga dos ânions, tá bom? A descarga dos ânions, ela vai ser o seguinte, se o cátion para descarregar precisa dar elétron, o ânion, você precisa tirar o elétron que ele ganhou, não é isso? Então você precisa remover o elétron que ele ganhou, tá bom? Você vai remover o elétron que ele ganhou. Por quê? Porque o ânion, porque os ânions são átomos que ganharam elétrons. Os ânions são átomos que ganharam elétrons.
Para ele descarregar, eu preciso remover um elétron. Então, genericamente, eu vou representar o ânion por um A com um sinal de menos, ok? Então, veja, ele tem esse sinal de menos aqui, simbolizando que ele ganhou um elétron. Para efetuar a descarga no papel, então eu vou ter que remover um elétron dele, tá certo? Bom, quando o átomo, mostra aqui por favor, quando um átomo ganha elétron, os elétrons aparecem antes da seta, do lado dos reagentes. Quando o átomo perde elétrons, então o elétron aparece depois da seta, tá? Ok? Então o elétron vai aparecer após a seta. Mas espera lá, tem um detalhe. Isso aqui, ó, matematicamente está correto, mas você não vai encontrar ânions que descarreguem assim. Na prática, você vai formar substâncias que têm índice 2. Então, pera lá, como é que eu vou fazer se a substância vai ter índice 2? Vou seguir o mesmo que a gente viu agora há pouco para o caso do hidrogênio. Eu vou pegar 2 mol de A, e como cada mol tem 1 mol de elétron, né, tem um sinalzinho aqui, eu vou remover 2. Então eu vou falar em termos moleculares, tá? Vou falar em termos atômicos. Então se eu tenho 2 ânions, cada um com um elétron, para descarregar isso, eu vou ter que tirar esses 2 elétrons. Então depois da setinha vai aparecer 2E menos, mais o A2, porque a substância formada tem índice 2. Por exemplo, vamos ver um exemplo aqui. Um ânion que aparece muito nos nossos exercícios, o cloreto, que é o cloro quando ganha um elétron. Esse cloreto descarrega formando Cl2. Vai surgir o gás chamado gás cloro, tá? Bom, como ele é Cl2, então eu já vou colocar um 2 aqui na frente, tá bom? Que é para poder ter o balanceamento, tá certo? E aí, se ele vai perder 2 elétrons, então você vai colocar aqui um depois da setinha, tá? Tá saindo, tá perdendo, 2 é menos, ok? Então, essa é a descarga do cloreto, tá bom? Tá bom? Outra descarga importante que a gente tem que ver é a descarga, tá bom? Do OH-. Essa descarga aqui também vai ser importante para os nossos exercícios. Preste atenção. O OH- ele vai formar meio mol de gás oxigênio, vai formar 1 mol de água e vai formar 2 mol de elétrons. Poxa, professor, agora o negócio complicou. Não complicou nada, você vai entender, tá? Preste atenção. Então, ela é desse jeito aqui. Então, nos exercícios, quando for para descarregar a hidroxila, OH-, então a gente tem que usar essa equação. Mas para o balanceamento dar certo, vamos colocar um 2 aqui na frente. Por quê? Observa que você tem meio mol de gás oxigênio, tá? O número que vem na frente, que é chamado de coeficiente, ele multiplica o índice. Então você tem meio vezes 2, né? Você tem meio vezes 2. Então vai dar 1. Você tem um átomo de oxigênio aqui e mais um átomo de oxigênio da água. Então ao todo você tem 2 oxigênios. Você tem 2 átomos de hidrogênio. Então aqui você também precisa ter 2 átomos de oxigênio e 2 de hidrogênio, que é para o balanceamento dar certo. Sem esse 2 aqui, você fica com um oxigênio e um hidrogênio. Então não pode. Por isso que a gente botou esse 2 aqui, para que tenha 2 oxigênios antes e depois da setinha e 2 hidrogênios antes e após a setinha, tá certo? Então não esqueça, tá? Anote, porque você vai usar. Na descarga da hidroxila, tá?
hidroxila. A descarga da hidroxila vai formar meio mol de oxigênio gasoso mais 1 mol de água. Esse 1 aqui não precisa aparecer, eu coloquei só para você entender o balanceamento, mais 2 mol de elétrons, certo? Bom, então esses são os cátions e os ânions mais importantes. Agora vamos analisar a eletrólise ígnea. Vamos começar pela eletrólise ígnea. Lembrando que a palavra ígnea quer dizer fogo, não é isso? Então, para soltar, primeiro, o que é que a gente aprendeu? Na eletrólise, primeiro tem que soltar o cátion do ânion. Na eletrólise ígnea, para soltar o cátion do ânion, você vai usar fogo, você vai aquecer, tá certo? Vai haver um aquecimento. Então, esse é o primeiro passo. Veja só. Então, aqui vamos desenhar aqui nossa cuba eletrolítica. Então, nos exercícios vai aparecer mais ou menos assim. Aqui a pilha, tá? O polo negativo da pilha, aqui o polo positivo. E aqui os nossos eletrodos. O eletrodo, como esse eletrodo está ligado no polo negativo da pilha, então ele vai ser o negativo. E esse eletrodo aqui está ligado no polo positivo, ele vai ser o positivo, tá bom? Bom, vamos fazer o seguinte. Aqui vocês vão ver, eu estou representando um líquido, mas esse líquido não tem água. Lembra que não há água na eletrólise ígnea. Ela não tem água, tá bom? Então, o que é esse líquido aqui? É sal derretido. Como é que derreteu esse sal? Você aqueceu ele. Você aqueceu esse sal no fogo, tá bom? Você aqueceu esse sal no fogo. E aí, ao aquecer o sal no fogo, aqueceu numa temperatura tão alta, mas tão alta que ele derreteu, tá bom? E os eletrodos não derreteram, tem que ser um material resistente ao calor, óbvio. Bom, o que vai acontecer aqui? Preste muita atenção. Então, quando você derreter o sal, vai soltar o cátion, que eu vou representar por C+, do ânion, que eu vou representar por A-, tá bom? Lembra que antes eles estavam ligados, né? Assim? Mas agora, quando você aqueceu, soltou. Aí o que vai acontecer? Como o cátion tem carga positiva, ele vai ser atraído pelo polo negativo. Então, o polo negativo vai atrair os cátions. Eu vou colocar aqui vários Czinhos mais. E como o ânion tem carga negativa, ele vai ser atraído por quem? Negativo é atraído pelo positivo. Então, ele vai ser atraído aqui no meu desenho, para o lado direito aqui do papel, onde está o polo positivo. Então, aqui, ó, vários ânions vão ficar rodeando aqui, tá bom? Entendido? Bom, na pilha, os elétrons, eles fluem do polo negativo, tá? Esse é o sentido real da corrente elétrica que nós adotamos aqui. E eles vão fluir aqui, ó, vindo em direção a esse eletrodo aqui, que também está com sinal de menos, tá? Então, aqui é o polo negativo da pilha e aqui o polo negativo da eletrólise. Agora veja uma coisa. Como esse lado aqui da pilha está perdendo elétrons, os elétrons estão saindo, está acontecendo o quê? Uma oxidação ou uma redução? É claro que está acontecendo uma oxidação, né? Oxidação. Oxidar é dar elétrons. Então ele está dando elétrons, está acontecendo uma oxidação. Ele está perdendo elétrons. Quem perde elétrons sofre uma oxidação. Tá bom? Se está sofrendo oxidação, então ele é o ânodo da pilha.
ânodo da pilha. Tem uma regrinha para você nunca esquecer. Ânodo é o polo onde ocorre a oxidação. E, professor, como é que eu vou lembrar disso? Veja, você vai lembrar assim, ó, vogal com vogal. A palavra ânodo começa com a vogal, a palavra oxidação também começa com a vogal. Então, vogal com vogal é um macetezinho que eu passo para vocês. Por quê? Porque do outro lado vai acontecer o seguinte, os elétrons vão subir por aqui, os elétrons, esses ânions aqui vão perder elétrons, e esses elétrons vão subir em direção ao polo positivo aqui da pilha. Então aqui é o polo positivo, né? A gente já sabe. E como ele está recebendo elétrons, quem recebe elétrons sofre o quê? Quem recebe elétrons sofre o quê? Redução. Redução. Quem sofre redução é chamado de cátodo. Opa! Então, ó, isso embaralha muita gente. Por isso que eu passei essa regrinha, vogal com vogal, porque aí você lembra, ânodo é onde ocorre a oxidação. Cátodo é onde ocorre a redução. Então, a palavra cátodo começa com a consoante e a palavra redução também começa com a consoante. Tá bom? Então, vogal com vogal, consoante com consoante. Certo? Até aqui tudo bem, né, pessoal? Então, veja só. Agora, vamos ver aqui o que acontece na nossa cuba eletrolítica, né? nessa bacia aqui com esse líquido que, na verdade, é um sal derretido. Como esse eletrodo está ligado ao eletrodo negativo da pilha, então ele também é negativo. Mas acontece que está acontecendo aqui o seguinte, o inverso da pilha. Enquanto o polo negativo da pilha, está perdendo elétrons, aqui os elétrons estão chegando, né? Ele está recebendo elétrons. Então, embora seja um polo negativo, ele está recebendo elétrons. Quem recebe elétrons sofre o quê? Isso mesmo, redução. Ô professor, mas o polo negativo, né, quem sofre oxidação? Gente, o polo negativo sofre oxidação na pilha. Na eletrólise, o polo negativo sofre redução. Tá bom? A gente vê isso aqui pelo meu desenho. Então eu sei, isso embanana muita gente. Veja com calma, analise o desenho para você entender. Já desse lado aqui, ó, o polo positivo aqui da pilha está recebendo elétrons, mas aqui os elétrons está perdendo elétrons, porque os ânions, eles se aproximam, esse elétron deles, ele sobe aqui, é atraído para cá, e daqui ele é atraído para a pilha. Então, isso aqui está perdendo elétrons, tá? Está perdendo elétrons. Embora seja um polo positivo, mas ele está sofrendo oxidação. Então, essa é a diferença da eletrólise para a pilha. Na eletrólise, o polo negativo sofre redução e o polo positivo sofre oxidação. Mas essa regra de vogal, vogal e consoante com consoante, ela permanece. Então, aqui, ó, quem sofre redução, consoante com consoante, é o cátodo. Quem sofre oxidação é o ânodo, tá bom? É o ânodo, tá certo? Bom, então isso aqui não muda, tanto na eletrólise quanto na pilha, essa regrinha aqui não muda, tá? Dê um print aí para você estudar, vamos para a próxima página. Agora, minha gente, vamos ver um exemplo de eletrólise. Exemplo de eletrólise aqui. Exemplo 1. Eletrólise ígnea do cloreto de sódio. Quem é o cloreto de sódio? NaCl. Bom, vamos ver o que é que surge dessa eletrólise. Primeiro, para fazer os nossos cálculos, em primeiro lugar, né, você vai colocar o seguinte: a dissociação da substância.
certo? Dissociação da substância. Depois, você vai colocar a descarga do cátion, que é chamada de semi-reação como ele é um cátion, certo, gente? Ele está recebendo elétrons, então semi-reação catódica, tá? Semi-reação catódica. Depois nós vamos representar a descarga do ânion. A descarga do ânion, ela acontece onde? Acontece no polo positivo da eletrólise, tá? Ela é uma oxidação, então ela é uma semi-reação anódica, ok? Então, depois nós vamos escrever o quê? Por fim, nós colocamos a nossa equação global, que é quando eu somo as três, tá? Uma observação: faça o balanceamento, tá? Isso é muito importante. Então vamos analisar aqui. Primeiro, vamos fazer a dissociação da substância. Quem é a nossa substância? NaCl. No final da nossa apostila tem uma lista, uma tabela de cátions e ânions. Vocês podem pesquisar lá que o Na, quando ele está separado dos outros, ele fica com sinal de mais, tá? E o Cl fica com sinal de menos. Pode olhar lá na tabela, aquela tabela é para consulta, tá bom? Então, NaCl, a dissociação produz Na+, Cl-, tá? Agora, qual é o próximo passo? Descarga do cátion. Quem é o cátion? O positivo. Como é que se descarrega um cátion? Dando um elétron para ele, não é assim? Nesse caso, como ele é um mais, vai ganhar um elétron. Pronto, descarregou. Agora a descarga do ânion. Como é que descarrega o ânion? Tirando elétrons dele. Mas nós vimos agora há pouco que eu preciso de 2 desse. Ele vai perder 2 mol de elétrons e vai formar Cl2. Ok? Pronto. Então escrevemos a dissociação da substância, escrevemos a descarga do cátion, a descarga do ânion. Agora nós vamos fazer o quê? Escrever a equação global. Mas espera lá, tem uma observação. Qual é? Faça o balanceamento. Gente, você reparou que aqui na primeira reação nós temos 1 mol de cloreto e aqui nós temos 2. Então não pode fazer sem balancear. Então o que é que eu vou fazer? Eu vou multiplicar toda a primeira por 2. Então aqui eu vou colocar 1, 2, 1, 2 e 1, 2. Que é para combinar aqui, ó. Não dá para multiplicar só um lado, eu tenho que multiplicar toda a equação, tá? Então multipliquei por 2. Só que agora, na primeira nós temos 2 mol de sódio e na segunda nós só temos 1. Muito fácil, vamos multiplicar por 2 também, inclusive os elétrons, tá? Vou colocar um 2 aqui. Pronto, fizemos o balanceamento. Agora, aquelas substâncias iguais em lados opostos, nós podemos o quê? Cortar, não é isso? Então aqui, ó, eu posso cortar, posso eliminar aqui 2 mol de sódio com 2 mol de sódio, porque aqui está do lado direito, aqui está do lado esquerdo da seta, então eu posso eliminar. Quem mais eu posso eliminar aqui? Posso eliminar 2 cloro com 2 cloro. E posso eliminar os elétrons, ó, aqui está antes da setinha, aqui está depois. Ok? Vamos ver então quem sobrou. Sobrou 2 mol de NaCl
Do lado esquerdo, perdão, da seta, sobrou 2 mol de NaCl. E do lado direito, nós temos 2 mol de sódio metálico e 1 mol de gás cloro. Ok? Então essa é a nossa equação global. Do ponto de vista industrial, portanto, a eletrólise ígnea do cloreto de sódio, ela forma 2 mol de sódio metálico, tá? E 1 mol de gás cloro, tá? Deixa eu colocar um L aqui que ele está fundido, ou seja, está derretido. O gás cloro é usado para tratamento da água, o sódio é usado para produção de soda cáustica, para a indústria do papel, para várias coisas, tá certo? Então, essa foi a eletrólise ígnea, tá? Agora, no caso da eletrólise aquosa, aí nós vamos ter algumas diferenças. Na eletrólise aquosa, também vai ter, primeiro, dissociação da substância. Segundo, essa é a grande diferença, autoionização da água, porque agora vai aparecer água na história aqui, na nossa conversa, tá bom? Depois disso, descarga do cátion, que é a reação catódica, descarga do ânion, que é a reação anódica, e finalmente escreve a nossa o quê? Equação global, tá bom? Certo? Então, primeiro, dissociação da substância. Segundo, autoionização da água, descarga do cátion, descarga do ânion, equação global, tá? Então vamos ver a eletrólise aquosa também do cloreto de sódio, tá? Então, nesse caso, o cloreto de sódio, ele vai ser colocado na água, não vai ser aquecido, tá bom? Você vai ter Na aquoso, Cl- aquoso, tá? Só que agora, como é uma eletrólise aquosa, você tem que colocar o quê? A autoionização da água. Como é isso? H2O, tá? Vai formar H+, e OH-. Aquoso, aquoso, líquido, tá? Que sólido. Então, gravem bem isso aqui. Vocês vão precisar nos nossos exercícios, tá certo? Só que agora tem o seguinte, tem a descarga do cátion agora, né? Só que eu tenho aqui o cátion proveniente do sal, que é o Na+, e o cátion proveniente da água, que é o H+. Eu tenho depois a descarga dos ânions. Só que eu tenho um ânion proveniente do sal e um ânion proveniente da água. Acontece, pessoal, que esse sódio e esse H+, eles vão concorrer para ver quem vai descarregar, tá certo? Só um deles vai descarregar. Da mesma forma, só um dos ânions vai descarregar. E aí, como é que eu sei quem vai descarregar e quem não vai, tá bom? Como é que eu sei? Preste muita atenção. Não sei se vai dar para pegar aqui, que eu escrevi com lápis. Qualquer coisa eu mostro no livro ali. Veja. Aqui, esse primeiro bloco aqui, a facilidade de descarga dos cátions. Então, facilidade de descarga dos cátions. A base vai ser o H+, tá? Então, os demais cátions, está escrito aqui, os demais cátions têm maior facilidade de descarga que o H+, que por sua vez tem maior facilidade de descarga que os metais alcalinos terrosos e o alumínio, tá certo? Então, essa é a facilidade de descarga dos cátions. Vamos ver se a gente entendeu. Aqui nós temos sódio e H+. O sódio é um metal alcalino.
Por essa regrinha aqui, ó, o hidrogênio tem maior